este lugar, vive em nós, Santo Espírito. Enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. E estamos no ar, pastor. Estamos no ar, pastor. Boa noite para você, irmãos. Boa noite a todos. Venham, sejam bem-vindos a esse nosso culto de quarta-feira, culto de adoração com o nosso maravilhoso pastor Enildo, né? Obrigado a todos que têm presenciado, obrigado a todos que estão chegando, obrigado a todos que estão participando desse culto. Pessoal, para iniciar, eu vou colocar o hino 03. O Deus eterno reina. Dá boas-vindas, pastor. Muito bem, Luquinhas, muito bem, você amigo que está com a gente, você que está entrando agora nessa transmissão. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Vila Joaniza e está vivendo uma experiência já, Lucas, há alguns meses, e eu quero agradecer muito que o Lucas está aí ajudando nessa experiência que é o culto de quarta-feira online. Já estamos há alguns meses. Eu quero agradecer muito sua audiência, sua frequência, sua presença.
você que é membro da nossa igreja, você que é amigo da igreja, você que é familiar, sempre se liga aí com a gente, toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, aqui pelo YouTube, e a Vila Joaniza transmite o culto de quarta-feira. E hoje eu tenho a honra de estar com vocês. Então, é um prazer muito grande. Vamos louvar ao nosso Deus aí com o hino que o Lucas anunciou. Amém, irmãos. Vou colocar aqui um momentinho. Deixa eu colocar primeiro para o pastor poder acompanhar também. Aí, agora eu vou soltar para vocês. Oh, como pulsa o coração quando nos lembra a antiga fé que revelaram nossos pais ante a dor e a morte até. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Mesmo em prisões, os nossos pais, firmes morriam sem rezar. Tenham de nós a imitação, antes morrer do que pecar. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita fé dos nossos pais, possamos nós te ser fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Bendita fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Que hino, hein? Que hino. Pessoal, chegou o momento dos pedidos e agradecimentos. Eu abaixei o tempo de resposta da live, então vocês vão conseguir mandar os pedidos para vocês e a gente já vai estar conseguindo ler quase que instantaneamente, tá? Então, por favor, você que tá aí, tá voltando do trabalho, tá fazendo a sua rotina de volta para casa, venha conosco nos pedidos e agradecimentos. Eu já vou começar pela irmã Ana Cássia. Tá pedindo que orem, pastor, pelos nossos irmãos estudantes da palavra. Vocês também podem, irmãos, mandar pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp, quem tá no grupo da igreja, quem tem meu número, pode mandar mensagem, tá? Vou aproveitar e já puxar a deixa de colocar em aviso o almoço que vamos ter. Eu só não lembro o dia. Eu acho que agora já no próximo sábado, Lucas. No Sábado. sábado, vamos comemorar o Dia dos Pais, né? No dia 15, é isso? E eu acho que sim.
Ó, o Ivanildo tá fazendo o pedido de agradecimento, quer, quer agradecer pelo cuidado que Deus tem com ele e pela igreja. Eu vou só confirmar, mas eu acho que é esse sábado, sim. É, nós recebemos aqui o banner e eu queria que o pessoal que está mandando aí, compartilhando o banner, tem o convite, tem aí o tema, tem o convite para o almoço, mas não tem a data, né? Vamos colocar a data aí. Isso acontece, não tem problema, tá bom? Eu creio que é nesse sábado agora, dia 15, a partir das 9 horas na Escola Sabatina, depois vamos ter o culto, e meio-dia, então, teremos o almoço aí, em homenagem aos pais. O Dia dos Pais foi domingo passado, não foi? Mas não tem data para comemorar, tá? Então a gente pode comemorar todo dia. Eu brinco assim que é igual aniversário. Eu faço aniversário dia 11 de julho, mas aceito presente em todas as datas, tá bom? Então, eu, como pai, aceito presente em qualquer data. É nesse sábado agora, almoço especial na Igreja da Joaniza para os pais. Perfeito. O Rocha, o Felipe Rocha, o filho do Cláudio, tá pedindo oração pela família e pela nossa igreja. A Maria Lúcia tá pedindo oração pelos filhos e por todos que estão recebendo estudo bíblico. Amém. Amém. Possamos ter mais almas indo para próximo de Cristo, né? A oração do Vitor é pela família da Colômbia. É pelas famílias que estão na Colômbia. Exato, a Colômbia sofreu aí nesse último fim de semana um abalo, né, um terremoto de magnitude 7 ponto alguma coisa, isso já é alto na escala Richter. Para vocês terem uma ideia, amigos e irmãos, a escala Richter, que mede a intensidade de terremotos, vai de 1 a 9, e a intensidade do terremoto na Colômbia chegou aí perto, né, do máximo, e até ontem, né, quase 200 pessoas já tinham sido contabilizadas, tinham morrido. Sim, vamos orar pelos nossos irmãos aí, principalmente, né, os nossos irmãos aí da Colômbia, pelo país como um todo, para que realmente Deus tenha misericórdia e possa ajudar na reconstrução de boa parte do país. Amém, pastor. Amém. Também a Delma está fazendo um pedido pela jornada de 50 dias. Eu acho que é de ida e volta da Ana Maria para a igreja. Muito bem, sempre é bom nós orarmos, né, uns pelos outros, e eu queria reforçar o pedido da Ana Cássia, a nossa obreira bíblica que está conosco desde aí de julho. Eu quero agradecer, Aninha, a sua presença com a gente. A Ana tem pregado para a gente, tem visitado as pessoas, os interessados, e nós vivemos momentos de terras áridas, onde é muito difícil que as pessoas decidam ao lado de Jesus. Corações estão tomados por tantas outras coisas, tantas preocupações, né? Eu brinco assim, é tanta concorrência, Lucas, aqui da terra, que as pessoas não têm tempo de pensar lá no céu. Mas é sempre importante, porque no fim do dia, no fim da vida, no fim das contas, a gente quer estar em conexão com o divino, né? Com Deus. Então vamos orar por essas pessoas que estão estudando a Bíblia. Há uma intenção muito grande do inimigo em fazer com que as pessoas não decidam. Então, se você é um estudante da palavra, não desista, tá? E vamos orar por esses que a Ana está visitando pelos estudos bíblicos da nossa igreja. Perfeito. A Djalda tá agradecendo a Deus por mais um ano de vida e pelos irmãos. Muito bem, se é hoje, Djalda, manda o bolo que a gente aceita. Deus abençoe a Ué, oração, e Lucas, vamos orar por ela então. Felicidades, que alegria completar mais um ano de vida. pastor, mas não era a gente que tinha que mandar um bolo para ela? Ah, não, mas eu acho que o aniversariante que gosta de fazer bolo, a gente aceita Boa, também, né? boa. A Luzineide tá pedindo oração pela família dela e pela filha rebelde. O nome Oh, é Gerlane. Luzineide. Não, Luzineide. Olha, os filhos já nascem rebeldes, né?
A Bíblia diz lá no Salmo 139 que em pecado já fomos concebidos. Então, não, Lucineide, é apenas um ser humano, se ela é adolescente, né? Vivendo intensamente essa fase da vida que é mais dúvida do que certeza, mas com certeza vamos orar aí por sua filha também. Sim, sim. Pastor, o tempo dos pedidos e agradecimentos se encerrou um momento, mas você que está aí em casa, que está assistindo, pode mandar durante o culto que a gente vai fazer. Desculpa, é que a Luzineide falou que a filha dela tem 37 aninhos. Então é uma jovem adulta adolescente. Pronto. Sim. Você que tá aí de casa, que tá acompanhando o nosso culto, você pode, durante o culto, mandar o seu pedido o seu agradecimento, mandar a sua angústia. A gente vai estar sempre orando por vocês durante o culto, tá bom? E ao final do culto, se por um acaso alguma coisa passou batido, eu vou estar olhando aqui nos comentários e ao final eu vou estar voltando com o pastor. Tudo bem? Vou fazer a oração para que o pastor possa seguir com a palavra. E é isso, pessoal. Então, oremos. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Pai, abençoa, Deus, os pedidos dos nossos irmãos e os pedidos daqueles, Pai, que também não conseguiram enviar para a gente. Por favor, Deus, fique conosco nessa palavra. Abençoa, Pai, esse santo culto. Abençoa para que a gente consiga guardar no nosso coração tudo que o Senhor quer nos ensinar. Abençoa também, Pai, para que a gente consiga, quem ainda não chegou em casa, para que consiga chegar com segurança. Quem já está em casa, para que consiga ficar em espírito de adoração. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Lucas. Obrigado uma vez Opa. mais, você que está com a gente. Se liga aqui na nossa programação, no nosso culto de quarta-feira online, Vila Joaniza. Eu queria aproveitar ainda, antes da gente entrar no estudo da palavra, e reforçar um convite para você. Neste fim de semana, nós vamos ter uma programação muito especial, uma vigília. Nós temos uma igreja irmã, né, faz parte do nosso distrito, está aí 500 metros da Vila Joaniza. Você que é do bairro, você que é das imediações, Joaniza e Jardim São Carlos, teremos uma vigília a partir das 18 horas, com a presença do pastor Vigílio, da nossa associação, com boa música dos jovens da Vila Joaniza. E eu convido você a estar com a gente a partir das 6 da tarde, no Jardim São Carlos. Fica aí na rua Desembargador Olavo. Vai ser um prazer receber você. Convide amigo, convide irmãos, porque esta vigília é para buscar poder. Mais oração, mais poder. E através da vigília, a Bíblia diz: vigiai e orai. Vigília quer dizer atenção. Vigília quer dizer conexão. Vigília quer dizer foco. E a gente quer ter essa conexão, esta atenção e este foco na palavra de Deus, para que a gente se fortaleça a cada dia. Então, vem com a gente a partir das 6 da tarde, nesse próximo sábado, dia 15 de agosto, na igreja do Jardim São Carlos. Se você é da Joaniza, é pertinho de você. Se você é aí da cidade Ademar, também fica pertinho. Queridos amigos e irmãos, eu quero compartilhar com você um texto, alguns versos de um dos meus livros favoritos da Bíblia. Você pode dizer, mas, pastor, tem livros favoritos da Bíblia? A gente tem favorito e predileto. Todos os livros da Bíblia são os meus prediletos. E dentro dos prediletos, a gente tem os favoritos. E um desses é o livro de Isaías, que eu recomendo que você leia o livro de Isaías. Isaías tem algumas curiosidades, né? E como curiosidade, é muito interessante. Por exemplo, alguns teólogos chamam o livro de Isaías de o quinto evangelho. Por quê? Porque ele traz uma quantidade muito grande, precisa, de profecias sobre o Messias. Porque vocês sabem que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são chamados de evangelhos porque eles trazem a história de Jesus, a história do Messias, perdão.
Isaías, para você ter uma ideia, é uma das obras literárias e teológicas mais profundas e influentes do Antigo Testamento. Leia mais Isaías. Por exemplo, Isaías é chamado de a pequena Bíblia, porque olha que interessante, Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, né? Só para dar aí uma ideia das coincidências. A Bíblia, o Isaías, por exemplo, ele é dividido por estruturas, como a própria Bíblia, né? A Bíblia tem estruturas, que são chamados de divisões estruturais, tem padrão, né? A Bíblia também tem um padrão, padrão teológico, tem também a ideia do Deus absoluto, que a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela evoca, ela confirma. Isaías também fala sobre isso, né? Como eu disse no começo, é o quinto evangelho porque fala muito do Messias, como lá no capítulo 7, no capítulo 9, fala do nascimento de Jesus. Lá no capítulo 52, o capítulo 53, fala desse servo sofredor, dessa função do Messias, né, que sofreu por nós, pela humanidade, pelos nossos pecados. Isaías descreve com detalhe a paixão, a rejeição de Jesus, como os evangelhos o fazem, né? É interessante, porque Isaías foi escrito antes de acontecer isso com Jesus. Também fala do ministério e da unção de Jesus, você pode conferir isso no capítulo 51. Tem também um estilo literário muito interessante, que é chamado estilo literário próprio e também poético, por isso Isaías é também conhecido como um dos livros poéticos, um dos livros de poesia. Traz muita metáfora, como a Bíblia como um todo traz o que nós chamamos de paralelismo hebraico. O paralelismo hebraico, ele trabalha com três coisas: ele trabalha com contraste, com repetição e com gradação de pensamento. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia só um texto e já dizer que tudo aquilo ali está explicado. Não, a gente tem até uma frase que os teólogos usam com muita frequência, que é: um texto fora de contexto gera um pretexto. Não, você tem que estudar sempre cada texto e contexto da Bíblia. Isaías traz tudo isto, né? E termina falando da promessa do novo céu, da nova terra. Então, por isso que ele é chamado de a Bíblia em miniatura. Mas eu fiz essa longa introdução para falar um pouquinho de Isaías, ou para rever um pouquinho de Isaías, porque a gente vai analisar alguns versos do capítulo 40 do livro de Isaías, que fala sobre algo que a gente falou aí no começo, né? Pedidos de oração tem a ver com fé. Fé tem a ver com o nosso modo cristão de ser. Se você se diz um cristão e não tem fé, tem coisa errada no que você acabou de dizer. Cristão logo se entende porque tem fé. Se você não tem fé, você logo não é um cristão. Eu quero crer que você que está aqui com a gente seja um cristão. Então, você tem fé. E o capítulo 40 do livro de Isaías, ele é muito interessante porque Isaías fala da grandeza de Deus, exalta esse Deus como criador e explica por que esse Deus é criador. Inclusive, uma curiosidade, né, já que o livro diz muito curioso, lá no verso 22 do capítulo 40, é Isaías que menciona que a terra é redonda, contrariando alguns, né? Aí, porque existe muita gente no mundo que não acredita que a Terra é redonda, né? Que ela é esférica. E engraçado que a Bíblia confirma essa esfericidade da Bíblia, né? Que está lá no verso 22 do capítulo 40, quando Isaías diz assim, ó: é ele que está sentado sobre a redondeza da terra. Interessante isso, né? Mas o Isaías, capítulo 40, termina reforçando e fazendo uma analogia do que é fé, E eu queria, nesta noite de quarta-feira, fortalecer com você, buscar com você, rever com você esse tema que me é muito precioso e com certeza também para você, que é a fé. E rever, né, um tema que nós já estudamos em alguma ocasião, os inimigos da fé. Uma vez que a gente saiba o que é fé, a gente precisa entender também o que pode derrubar, o que pode fazer com que a gente não acredite mais.
E aí eu coloquei aqui na tela, se você pode acompanhar, os inimigos da fé. E a gente vai rever, né, esses inimigos da fé antes da gente entrar nos versos 28, tá? Se você está aí com a sua Bíblia aberta, nos versos 28, versos 29, versos 30 e verso 31 de Isaías 40. Mas antes da gente ir para lá, vamos dar um reforço, um review aqui sobre os inimigos da fé. A Bíblia ensina a gente como a gente deve se proteger. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 10, verso 17. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a couraça, né? A couraça da fé. Ele faz a ilustração de uma armadura, e a gente precisa vestir esta armadura da fé. Ali fala do escudo da fé, fala do capacete da salvação, fala da couraça da justiça, fala da espada do Espírito, e tudo isso aqui tem a ver com a fé como um todo. E a gente precisa entender para combater isso, né? Quais são os inimigos da fé? Um dos inimigos da fé, amigo querido, prezado irmão, é o medo. O medo é um dos grandes inimigos da fé. E engraçado que eu costumo dizer que o medo não é pecado, o medo faz parte, né, da nossa existência. E a Bíblia está repleta de passagens que incentivam, olha, você não pode temer, tá? Então, se está repleto disso, significa que o temor, o medo faz parte da nossa existência. Oh, pastor, a Bíblia vive mencionando uma coisa. Se a Bíblia vive mencionando isso, significa que esta coisa faz parte da existência humana. Mas a Bíblia, ela dá lá um conselho, o próprio livro de Isaías, no capítulo seguinte, né, ou seja, o 41, ele diz assim, olha, não temas. E ele explica por que a gente não deve temer. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Então, o medo, ele pode sim gerar a falta. Ô, pastor, óbvio que pode. Oi. pastor, Pois não. desculpa atrapalhar. O senhor estava falando sobre o medo. É que o senhor, eu acho que não está compartilhando. Tenta parar novamente e compartilhar, ok. por favor. Parar de compartilhar. Ok. Ok? Vocês estão me ouvindo agora? Não, a gente estava te ouvindo, a gente só não estava conseguindo acompanhar o compartilhamento. Perdão, eu vou então entrar de novo aqui. Perdão, amigos. Eu vou ter que abrir aqui então, tá? Tecnologia assim e ao vivo é assim mesmo, ok? Então, obrigado, viu, meu querido intercessor aí. Deixa eu te achar aqui. Uhum, tudo bem. Que eu vi no seu óculos que você estava passando o slide. Pra mim foi você que tinha Uau. tirado, mas eu acho que ele saiu sozinho. Eu vi no seu acho óculos que o slide tá passando, só que eu. tá. E agora, vocês estão conseguindo ver? Ah, agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, me ajude aí. Eu vou colocar na tela inteira para saber se continua. Continua? Continua. Pode seguir. Pode E agora? seguir. Sim, pode seguir. Ok, muito bem. Então, eu estava aqui falando do medo, né? Se a Bíblia traz textos falando para a gente não temer, significa que o medo existe, né? Eu estava dizendo que toda vez que a Bíblia enfatizar algo, significa que esse algo faz parte da nossa existência, né? Quando é que o medo é complicado? Por exemplo, quando ele for obstáculo. O medo pode paralisar e impedir a gente de avançar na vida, de seguir os propósitos de Deus. E aí entra o fator fé. A Bíblia ensina que se a gente confiar em Deus, a gente pode encontrar coragem. E, queridos, a coragem não é a ausência do medo. Os corajosos sentem medo. Então, não tenha medo de ter medo e não se preocupe com isso. Porque a Bíblia ela vai dando conselho. Olha, quando você sentir medo, vai lá em 1 João 4,18, que a Bíblia diz assim, olha, no amor não há medo, então ame mais. Antes o perfeito amor lança fora o medo, continue amando, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso significa que quando você começa a amar, e principalmente a Deus e ao seu próximo, tá? Você pode encontrar libertação do medo.
Tem o medo e tem o temor. O medo é inerente à nossa humanidade. Nós somos seres humanos que já nascemos com essa característica de sentir medo. Mas existe uma outra palavra chamada temor, que ele é sinônimo de medo, mas ele tem uma outra característica. O temor já é diferente, né? O temor tem a ver com respeito. Então, eu tenho medo, tá? Mas é barra temor. Eu temo aquela autoridade, eu temo as consequências, e este é um fator positivo da questão, né, muito inerente à nossa existência, que é o medo. Mas quais são os tipos de medo que existem? Por exemplo, tem o medo que a gente chama, né, que eu costumo dizer que é o medo saudável, e eu já dei uma palhinha aí, que é o temor. Esse é um medo muito saudável. Esse medo você precisa ter. Uma coisa interessante, né? Não sei se você sabia disso, mas as estatísticas dizem que a quantidade de pessoas que morrem afogadas são os que sabem nadar. Uau, mas se sabe nadar, por que morre afogada? Porque elas confiam muito que sabem nadar, mergulham em águas profundas que não conhecem, entram em mares revoltos com ondas muito grandes que não podem dominar e acabam, então, né, infelizmente, tendo a sua vida ceifada. Os que têm medo não pulam. Os que temem, né, que aquela água vai dominá-lo, não fazem isso. Então, isso que eu chamo de medo saudável. Mas existe o medo negativo, que é o medo prejudicial, que eu chamo de o medo da covardia, né? São aqueles que não se manifestam, não defendem uma boa causa, não defende, a Bíblia até fala sobre isso, né? Não defende a injustiça, e ele acaba, então, praticando mais injustiça ainda. Então, diante de uma covardia, né, de algo que está sendo feito contra alguém, contra um vulnerável, contra uma criança, contra um idoso, contra uma pessoa que não pode se defender, você se acovarda. Olha, a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 6, ali tem a lista dos que não vão entrar no reino dos céus e fala da covardia. Então, esse é um tipo de medo que prejudica. Mas você pode se perguntar quando é que o medo se torna pecado? Quando ele, por exemplo, amigos, nos paralisa. Quando ele nos paralisa, ele é pecaminoso. De que forma? Quando ele impede a gente de cumprir aquelas coisas que eu tenho que fazer, o meu dever, quando ele faz com que a minha vida, né, seja, as minhas coisas sejam, ou as minhas decisões pessoais sejam muito mais importantes do que viver de acordo com Deus. Eu tenho medo que Deus não vai me sustentar, então, e se eu sou um guardador dos mandamentos de Deus, eu violo os mandamentos porque eu tenho medo, Deus não vai conseguir fazer isso por mim. Outra, quando ele nos leva a tomar más decisões, quando o medo começa a distorcer a nossa percepção da realidade e leva a gente a fazer escolhas equivocadas. É uma das coisas que eu tenho medo, né, a propósito, de dizer assim, mas todo mundo faz, mas é só um pouquinho. Cuidado com isso, né? Ou então, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de me faltar. E aí você começa, então, a duvidar. Quando é que o medo se torna pecado? Quando ele me afasta de Deus, quando ele me impede de confiar em Deus, quando ele me impede de confiar na sua orientação, fazendo com que eu não experimente o seu amor e o seu cuidado. A dúvida é pecado, pastor? Não, a dúvida não é pecado, mas ela anda junto com o medo. Dúvida é um estado de incerteza, de hesitação, de indecisão em relação a um fato, a uma crença, a uma informação, ou uma ação que você não tem, né, certeza. Então, quando você tem dúvida, você não tem certeza sobre algo e pode se sentir dividido entre duas ou mais possibilidades. Eu costumo dizer, não, a dúvida não é pecado. Pecado é você só viver em dúvida. Então, vamos para a parte final do nosso culto dessa noite, revendo o que Isaías faz, que conselho ele dá para a gente lançar fora este medo,
para a gente ter uma melhoria na nossa fé ou na nossa capacidade de fé. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado me concebeu minha mãe, mas nós nascemos com propensão para acreditar. Então, existe em cada um de nós a iniciativa da fé. O que falta em alguns é praticar mais essa iniciativa, é exercitar mais essa fé. Na verdade, a gente precisa de mais exercício. Assim como o exercício fortalece a musculatura, ajuda a gente na nossa saúde física, a fé fortalece a nossa musculatura espiritual, a nossa atitude de vida espiritual. Então, vamos lá para Isaías, no capítulo 40 de Isaías, a partir do verso 28, diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa, ele não se fatiga, ele não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fatigam, os moços de exaustos podem cair, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui, queridos amigos e irmãos, dá uma semana de oração, né, de sermões. Se a gente for falar sobre esse verso, se a gente for falar, por exemplo, sobre a águia, não sei se você já viu uma águia. Eu tive o privilégio de ver uma águia assim na minha frente. É muito comum, ou é uma ave ali especialmente vive na região da América do Norte. Aqui na América do Sul nós temos o côndor, que é da mesma família da águia, e essas duas aves, elas são incríveis. A envergadura das asas de uma águia e de um côndor chega a 2,5 a 3 metros. Ou seja, quando elas estão com as asas abertas, imagine onde elas podem alcançar. O que Isaías está dizendo é que os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, têm fé deste tamanhão. Outra, com asas assim tão poderosas e grandes, estas aves podem voar a grandes altitudes. O que Isaías está dizendo é que quando a gente espera no Senhor e confia no Senhor, a gente voa às altitudes. A gente precisa estar mais no alto. Essa geração de hoje, amigos, é chamada geração cabeça baixa, né? Todo mundo assim, ó, digitando, né? É dor no pescoço, é dor na coluna, a gente precisa olhar mais para cima. Se você anda com os olhos para cima, olha, melhora a sua postura. De vez em quando eu preciso lembrar que eu tenho que olhar para cima, porque a gente vai ficando velho, a gente vai arqueando, né? A gente vai se encurvando, vai se tornando um corcunda fisicamente. Mas na vida espiritual é a mesma coisa, o mesmo efeito. A gente não olha para cima, a gente não olha para Deus, a gente vai se curvando, a gente vai se tornando um corcunda espiritual. E daqui a pouco a gente não consegue mais andar, não consegue mais caminhar. Se Isaías fala que a gente precisa de renovar forças, significa que Isaías está dizendo que a gente tem fraquezas, que as nossas forças podem acabar. E se as forças acabam, significa que a gente tem luta, e você tem luta, você levanta de madrugada, você levanta todo dia, você tem que trabalhar de manhã e de tarde para comer o pão da noite, você nunca está tranquilo, você nunca sabe se amanhã você vai ter o que tem hoje, você não sabe se no final do mês vai ter dinheiro para pagar as contas. Eu sei, porque eu vivo as angústias que você vive, pode ficar tranquilo, a gente tem as mesmas preocupações. São as preocupações na área da saúde, são as preocupações na área mental, na área psicológica, na área amorosa. Tudo isso tira as forças. Mas Isaías está dizendo que, inclusive, os jovens, eles se cansam, se fatigam. Mas espera, a palavra esperar, quer dizer, vem do mesmo, é a raiz, né, da palavra esperança. Esperança é esperar, espera. Se você esperar no Senhor, eu renovo as suas forças. A gente fisicamente precisa, a biologia humana precisa de trabalho, descanso, trabalho, descanso. Há períodos, trabalho e descanso diários, trabalho e descansos semanais, trabalho e descansos mensais e anuais. A nossa biologia humana obedece esse critério. Então, descansar
algumas horas no dia. Um dos descansos é à noite, o sono da noite. Repõe as energias para o outro dia. Outro descanso, se você conferir aí, né, na internet, se isso é fato, se isso é científico, você vai ter essa confirmação. O corpo humano precisa, a cada 6 dias, ter um descanso de 24 horas. Lhe parece familiar, né, esse termo? A cada 6 dias, um descanso de 24 horas. Isto faz parte da biologia humana. E você vai ter mais saúde física, mais saúde mental e, consequentemente, claro, mais saúde espiritual, se você escolher a cada 6 dias, né? Ou seja, no sétimo dia, descansar também espiritualmente, ou seja, abastecer-se, né? Ter energia espiritual. Então, se você esperar, se você descansar, seu corpo agradece, sua mente mais ainda, e seu espírito, uau! Muito, muito mais. Esperar no Senhor, eu vou renovar as suas forças, não com asas de frango. Engraçado, por que Isaías não fala que renova as minhas forças, suas forças com asas de frango? Uma vez eu fiz essa pergunta na igreja. Frango voa, gente! E alguém disse, voa, pastor. Você já viu o frango? Já vi o frango voar. Ele tinha razão e não tinha, porque ele viu, como eu vi, né? O frango voar do chão para um galho de uma árvore, do chão para o puleiro, né? Na verdade, aquilo não é voo, amigos, aquilo é salto. Os frangos têm asas atrofiadas. Eu fico imaginando frango voando, né? Já não existiria nenhum mais no mundo. Então, as suas asas são atrofiadas. Mas como ele tem asas, ele consegue dar grandes saltos. Mas ele não voa, porque voar é planar. E é isso que Isaías está dizendo, eu quero te dar, diz o Senhor, fé para você planar, para você lá do alto poder contemplar tudo aqui embaixo, como eu faço. Manter-se lá em cima. Para que a gente se mantenha lá em cima, a gente tem que ter essa confiança, a gente tem que esperar, e eu vou te dar fé para que você se sustente. Tem gente que tem fé de asas de frango, assiste um culto que gosta, vai lá para cima, acaba o culto, ele desce lá para baixo. Assiste uma semana de oração, ele dá saltos enormes de fé. Acaba a semana de oração, ele já está lá no chão de novo, né? É inconstante. Deus não quer dar asas de fé para você ser inconstante, Ele quer que você seja pleno. Ele quer que você seja aquele que não desce mais. Mas se por acaso isso não acontece com você hoje, nessa noite, Deus quer te dizer, filho, eu estou aqui. Não importa a quantidade de problemas que você tem, eu estou aqui. Não importa se você desistiu ontem, eu estou aqui. Não importa se você não anda acreditando em mim, eu acredito em você. Não importa se você se esqueceu de mim, eu nunca me esqueci de ti. Não importa se você não me louva, não me adora, eu honro você. O Jeremias, né, o outro profeta, lá no 29 do seu livro, capítulo 29, verso 11, ele reforça, é um dos meus versos favoritos. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. Eu tenho fé em você, diz Deus, olha só. Eu tenho fé em você. Então ele espera que você espere. Ele espera que você, nesta noite, tenha a fé que sustenta tudo. A fé te sustenta quando tudo dentro de você quer desistir. Deus fortalece quem escolhe continuar. Para continuar, eu preciso acreditar e esperar. Ele vai me dar estas asas de águia, asas de condor. As águias também têm os seus problemas, os seus desafios. Elas vivem num mundo que não é perfeito, tem que constantemente estar fugindo dos seus predadores. As águias escolhem na floresta a árvore mais alta para viver. Nas montanhas, a montanha mais alta. A escolha estar nos lugares altos. Ande sempre nos lugares altos. Pare de andar com a baixeza da terra. Pare de escolher amigos que te levam para baixo, pensamentos que te levam para as profundezas. Colossenses, o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, olhe para o alto, olhe para as coisas lá de cima. Ora, se eu te dou fé de asas de águia, é para você ficar lá por cima. Eu quero que você olhe o mundo como um mundo de esperança, apesar do mundo não pertencer mais ao Deus da esperança.
eu quero te fortalecer. Eu tenho certeza que esta é a intenção de Deus nesta noite, nesse dia para você. Espera. Você está fraco, eu vou te fortalecer. Você está cansado, eu vou revigorar as suas energias. Ô, Eu sou a pastor, academia do universo que vai dar para você. Pois ô, não. pastor, perdão atrapalhar. Tem como você mutar o som do seu microfone, porque a gente, do seu computador, que a gente quase não Oi. tá te ouvindo. Como que eu mudo aqui? Para de compartilhar e compartilha de novo sem o áudio, porque tem um fundo musical, tá muito bonito. Ok, entendi. Só que ele tá sobrepondo a sua voz. Deixa que eu coloco aqui. O senhor não vai Ok. ouvir, mas o pessoal da live ouve. Posso continuar então? Pode, perdão por atrapalhar, viu, pastor? Ô, amigos, não tem problema. Perdão, perdão. O que eu estava dizendo para vocês, amigos, é que Deus quer te dar uma fé que te sustente. Se você se sente fraco, eu vou te fortalecer. Eu sou a vitamina da sua existência, diz o Senhor. Se você está cansado, eu quero te dar vigor, eu quero te colocar, diz o Senhor, às alturas, como as águias que vivem nos topos das árvores mais altas de uma floresta, na montanha mais alta de uma cordilheira. A nossa fé tem que ser assim, sabe? E eu estava dizendo, pare de buscar companhias e pessoas que te levam só às profundezas, de coisas e gente que te leva a ficar no chão e olha para cima. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 3, diz assim, olhai as coisas lá de cima. Ora, se você não tem fé de asas de águia, você não tem essa condição de olhar para cima. Eu quero te dar isso, diz o Senhor, nesta noite. Espere no Senhor. A palavra esperar é a raiz que dá a palavra esperança. Esperança é esperar. Espere no Senhor. Não espere nas pessoas. É fato que a gente precisa confiar nas pessoas, mas não espere nas pessoas. Não terceirize a fé. A gente cantou o hino inicial, a fé de nossos pais. As pessoas podem ser exemplo para que a gente exercite a nossa fé, mas eu não posso pegar a fé do outro para que eu tenha aquela mesma fé. A fé de cada um é de cada um. Então você precisa ter a sua, e Deus diz assim, Isaías, eu vou te dar isso. Eu vou renovar as suas forças, mas espere em mim se você estiver fraco. Eu vou renovar a sua vida, espere em mim se você já não acredita mais na vida. E vou levar você para as alturas. Acredite nisso, meu querido irmão. Acredite nisso, minha querida irmã. Acredite nisso, querida família. Que Deus te abençoe. Eu sei que não é fácil. Eu sei que os teus dias são muito difíceis. Eu sei que de madrugada você tem que se levantar, trabalha de dia e de noite para comer o pão para o outro dia. Não sabe o que vai acontecer no outro dia. Eu sei. Você pode se perguntar, como assim, pastor, você sabe? Porque eu vivo as angústias que você vive, sou humano, tenho as minhas imperfeições, tenho os meus desafios, tenho as minhas perdas. Então, acredite, eu sei. Mas eu sei também que esse Deus maravilhoso pode me fortalecer. E é nele que eu me agarro. Isso você tem que fazer mais uma vez hoje. Isaías diz assim, olha, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu que o Senhor, o Criador, ele não pode ser medido, que ele não se cansa? Olha que legal ter a companhia de alguém que não se cansa. Já foi fazer um trabalho ao lado de alguém que você cansou e ele continua, porque ele tem mais força do que você, isso é Deus. Que ele te sustente nesta noite, nesse dia, e que você não desista jamais. Fé. Cuidado com os inimigos da fé. Um dos inimigos da fé, lá no começo a gente falou, é o medo que paralisa. Não tenha medo de ter medo, mas não tenha só medo. Muito cuidado. Tenha o temor do Senhor, respeite o Senhor, respeite autoridades, respeite as leis, respeite aquilo que é maior do que você, e você terá uma vida mais longa, muito mais preservada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. É o meu desejo e a minha oração neste dia. Amém.
Amém, pastor. Pastor, eu vou deixar o fundo rolando. Eles estão conseguindo ouvir a gente e o fundo musical. E só voltar em uma coisa que a Ana pediu. Ela tá pedindo oração pelo irmão Paulo e pela irmã dele que está enfermo. Também, pastor, eu não sei se o senhor tá sabendo, mas a mãe do Itamar, ela tá enferma. Ela foi pro hospital e ela ainda tá pedindo pela cirurgia da Carla. É uma amiga dela que ela fez. E a Carla, amiga dela, tá pedindo recuperação da cirurgia da Lu. Parece que é amiga da Ana Cássia. Tá. Ficou claro, Ok, irmãos, vamos orar por isso. Vamos cantar o último hino ou podemos orar só? Vamos deixar o hino para finalizar a live? Pode ser? Ok. Pode continuar. Pode continuar. Não, é isso. Agradecer a todos e orar aqui por esses pedidos agora? Por favor. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de revermos alguns trechos e também inspiração da tua palavra nessa noite. Tu ouvistes aqui os demais pedidos, aqueles que no começo foram também lembrados. Tu sabes de todas as coisas, então atenda segundo o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e pela fé queremos colocar todos esses pedidos e problemas em tuas mãos, que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. O Ivanildo, antes do culto final, o Ivanildo tá perguntando como que foi a sua viagem, pastor. Foi uma aventura muito grande. Levei 29 horas para chegar. Eu fui fazer uma programação para a igreja de Atlanta, nos Estados Unidos, a igreja brasileira de Atlanta, nos Estados Unidos, uma campal jovem. Também estive atendendo ali a igreja de Richmond, na Virgínia, né? Então, os 2 sábados que eu fiquei fora, estive pregando nessas igrejas e fui visitar um parente meu, um irmão meu, que não está bem, né? Está doente. Ele está assistindo a gente, né? Não é que ele está doente, né? Ele é muito saudável. Eu queria ter a sua saúde, viu, Frase? Mas tive o privilégio de estar com meu mano querido esses dias e peço oração por ele, por sua esposa, Margarete, por sua saúde. E então foi muito bom ter estado com ele. E nós finalizamos no fim de semana, né, no domingo, essa campal aí em Atlanta. E o meu voo era para sair ontem, às 10 horas da manhã de ontem, para chegar ontem à noite. Eu fui chegar hoje de manhã, né, às 10 da manhã. E desde as 5 da manhã no aeroporto. Então, foi uma aventura e tanto, queridos. Que correria, hein, pastor? Que correria. Bom, vou puxar o hino final. Pessoal, muito obrigado você que participou do culto até aqui. O culto ele fica gravado toda final de live. O culto sobe 5, 10, no máximo meia hora depois, tá? Eu faço alguns cortes, algumas edições para não ficar ruim a experiência de quem vai assistir depois, não ver alguns certos erros, né? Ao vivo é assim mesmo. Pessoal, muito obrigado pela presença. Vou soltar o hino final e após o hino final eu já encerro a live. Valeu. Valeu, pastor. Muito obrigado pela palavra. Quando nos lembra antiga fé.
prisões os nossos pais, firmes morriam sem rezar. Tenham de nós a imitação, antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais, possamos nós te ser fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Em paz eu